Muito bem, rapaz. Voltamos então aí com o seu Boletim do Esportes, agora no terceiro e último bloco. Primeiro perguntando a Maguinha, apenas para complementar o que afirmou o Fernando e o que declarou o presidente do Americano, que os jogos serão em Cardoso Moreira, não é? E por enquanto os treinamentos seriam no começo logo lá em Outeiro. Acho que o mais importante é o Americano ter uma equipe de jogadores para entrar em campo, representar o Americano na competição. Uma outra questão, se o Americano está buscando parceria, só uma sugestão. A Inberg está construindo o Americano como se estivesse fazendo favor. Ela não está fazendo mais do que obrigação. A Inberg também poderia ser uma parceira através da Lei do Incentivo ao Esporte na sua razão social. Vai aqui uma sugestão. Mas já foi encaminhado, Maguinho, toda a documentação e foi entregue em mãos para Paulo César Freitas. Além que ali a Inberg está construindo. Não só a Inberg, mas várias empresas. Então, ela está construindo, entendeu, Luiz? Ela está construindo porque comprou lá o complexo do Americano Parque Tamandaré, mas ela também pode ser mais uma parceira. Isso já deveria estar bem acelerado para que o Americano já está num processo, entendeu? Criou-se uma expectativa muito grande. O Americano está usando muito bem a mídia, tem lá os profissionais, grandes profissionais, mas na parte pragmática de equipe, estou falando como torcedor e como cidadão campista. O Americano está atrás do Campos e do Rio Branco, do Goytacás. Então fica aqui a nossa torcida para que o Americano é presente. Logo a comissão técnica, os atletas, entendeu? Para que a torcida diminua a expectativa. Agora, quanto jogar no Goytacás ou no Cardoso Moreira, eu acho que o mais importante é que o Americano tenha time para representar o clube no campeonato de segunda divisão, agora na versão 2015. Inclusive, o Fernando, o presidente do Americano, Luciano, ele deixou bem claro, ele disse que a Inberg não tem o compromisso enquanto não ficar pronto os campos lá do CT, não tem obrigação nenhuma de arranjar e alugar um campo para o Americano jogar. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, a gestão anterior, quando fez aquelas coletivas, que boa parte da imprensa participou, raramente falou a verdade. Porque isso foi citado em uma das coletivas, que se o Americano não tivesse como usar o seu estádio dentro de um curto espaço de tempo, que a própria Inberg daria uma opção. E no contrato, que foi verificado pelo Luciano Viana assim que ele assumiu, não existia nada disso. Se não está escrito, só vale o que está escrito. Como falou-se que o Americano só sairia do Godofredo Cruz, e eu vou citar o nome, Dr. Edson Carvalho Rangel, porque a nossa mídia, infelizmente, ela é muito comprometida, não é toda ela, mas boa parte. O Dr. Edson, na coletiva que ele deu, ele disse que o Americano só sairia do Godofredo Cruz depois de pronto lá do estádio em Guarulhos pronto. Isso também não aconteceu. É uma situação complicada? É. Mas hoje, o gerenciamento do Americano passa pelo crivo de várias pessoas. Antigamente era uma pessoa só que decidia, ou duas. Para o Luciano tomar qualquer tipo de decisão, ele tem que passar todos os dados para uma discussão em mesa com todos os seus dirigentes. É o que hoje a gente observa. Pode ser que, de repente, a postura seja modificada, mas até o presente momento, dentro do que eu tenho acompanhado, eu não vi nada de diferente. Mas o grande agravante é que anteriormente, antes de todo esse processo de obras, de demolição do Godofredo Cruz, falaram coisas que não existiam em nenhum documento e falaram coisas prometendo e iludindo o torcedor e a sociedade organizada de um modo geral. Concorda, Magui? Concordo. E foi divulgado amplamente que seria uma permuta, né? De que o Americano só sairia do Godofredo Cruz depois que o complexo estivesse construído, que isso seria o ideal. Mas toda a transação, a situação, ela foi precipitada. O Americano foi praticamente expulso do Godofredo Cruz, até por falta de pulso ou irresponsabilidade ou até incompetência nos contratos. Que a Inberg, não estou aqui defendendo empresa nenhuma, a Inberg ela vai investir, ela é uma empresa, entendeu? Cabe o Americano, na época cabia o Americano os dirigentes,
de administrar isso numa situação mais séria, mais competente. E o que a gente vê hoje é um americano sem time de futebol, no momento, sem estádio, passando por um problema sério financeiro, porque o investimento que está sendo feito da Inbeg é em obras, não é em dinheiro em espécie para você contratar. Patrocínio, né? Então, se o americano não for rápido no gatilho e não fizer uma composição, uma parceria com algumas empresas, a situação é muito delicada. Eu não queria estar na pele do presidente americano, mas torço até pela coragem dele e a diretoria está enfrentando essa situação terrível que o americano hoje ela vive. Fernandinho, você que acompanhou o trabalho do André Pimpolho no americano, você acredita no sucesso dele no Goytacás? É um treinador que demonstrou eficiência na forma de conduzir bem o grupo, porque na época em que ele dirigiu o americano, ele pegou o clube com uma estrutura financeira ruim, com uma estrutura de trabalho, estrutura interna também ruim, e ele usou de muita habilidade para poder ter o grupo na mão. Apesar de que o americano fez um bom primeiro turno, porque também começou a se preparar com uma certa antecedência mesmo, enfrentando contratempos. Eu não sei se o planejamento que ele fez na época no americano, ele vai ter condições de repetir no Goytacás. É um treinador que é trabalhador, tem equilíbrio, não é muito de falar, não é muito de se perder nas suas atitudes, e a gente espera que ele tenha realmente muito sucesso. Eu só queria fazer aqui duas colocações, voltando à questão do americano. Quando houve a negociação e que se firmou um compromisso de uma receita, não orçaram os problemas da dívida trabalhista, que hoje é o maior caos dentro do clube. Um outro ato de irresponsabilidade. Como se fosse assim, deixa o pepino estourar na mão de quem pegar. Não pensaram no clube. Uma outra situação. No próprio planejamento de obras, teria que ser feita uma avaliação de como o americano sustentar todo esse patrimônio que virá com a construção do seu estádio e de todo esse complexo esportivo. Porque dizer que o projeto de obra é maravilhoso não equivale para mim em nada. O local não é bom. Eu não vou aqui fazer média, eu não estou aqui menosprezando Guarulhos. Você concorda também? Mas o local não é bom. O local é muito distante do centro. O local não é bom. Se o local não é bom, comercialmente falando, de que forma você vai fazer com que haja recursos para o americano manter aquilo lá? A manutenção que vai ser um problema muito sério. Não sério. Pensaram também nisso. Porque esses caras que passaram por lá, eles poderiam muito bem, se tivessem o zelo e a preocupação de olhar para o futuro do americano, de fazer essas avaliações. E isso não aconteceu. Eu temo muito pelo futuro do americano em função desses dados que eu acabei de citar. Nem a diretoria anterior, nem o conselho. Ninguém tinha obrigação nisso, de fiscalizar. Mas todo mundo ficou envolvido com esse problema do voto por procuração, porque as pessoas têm uma ideia de que o voto por procuração só serviria para definir voto para quem vai ser empossado. Sim, mas para a eleição. A procuração, o conteúdo dela, dá livre-arbítrio de você fazer o que quiser. Essas pessoas ficaram perdidas. E agora não adianta mais. O legado que foi deixado para o americano, para a atual diretoria, só papai do céu mesmo. E você vai manter aquela estrutura de que forma? Quais são os recursos que o americano vai ter condições de captar? Se tivesse um entorno do complexo, já fosse um bairro. Quando fala Guarulhos é outra cidade, né? Mas está afastado do centro de Guarulhos também. Se houvesse comércio, empresas ali instaladas ao entorno, você poderia também fazer parceria, mas não tem. É um lugar... A mais próxima, você me dizia, é a de Cal. Não, você me dizia há poucos dias... Porque as pessoas não estão pensando em IPTU, em funcionários, água, luz. Você me dizia pouco a pouco, eu nunca fui lá, eu vejo pelas imagens, a reportagem daqui, eu esteve lá, da Terceira Via, mas você me dizia aqui que para se chegar hoje ao local,
tem que passar por uma comunidade, uma pequena você comunidade. Você entra à direita, você anda um bom percurso e você passa pela comunidade que dizem, né, que essa comunidade não ficará ali, mas isso aí é uma situação que a gente não pode discutir, até porque quando se fala em projeto social não me cabe julgar nem o próprio americano. E a comunidade é bom estar perto, que a gente sabe que os grandes talentos elas surgem das comunidades. Exato. Onde a criança tem total liberdade de soltar pipa, de subir em árvore, jogar futebol, jogar bola com laranja verde, com bolinha de borracha, jogar descalço. Antigamente era bola de meia. Então ali o americano tem que ter claro que vai ter essa ótica, de fazer ali um trabalho social junto à comunidade, que certamente surgirão alguns talentos para a equipe do americano. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos, na segunda-feira, nós vamos trazer matéria sobre o campus, vamos conversar com eles sobre o campus, que nós vimos lá, o que eles acham do campus, e também sobre essa medida anunciada pela federação, completamente absurda, no que diz respeito a multas que serão impostas a clubes cujos dirigentes fizerem críticas à própria entidade. Fernando e Maguinho, muito obrigado hoje, sexta-feira, final de semana. Sei que daqui a pouco vocês vão querer estar se dirigindo aí ao litoral, não é verdade? Vamos almoçar na casa de Fernando Antônio, ela tá fora. Amanhã. Vamos almoçar em casa do Fernandinho. Gente, ali, a nossa Vitória Birerbeck, a nossa futura advogada, conhecida como Tuiuiu, aqui entre os colegas, ela, evidentemente, que já está fazendo aquele final característico. Eu desejo a todos um belíssimo final de semana, sem exageros aí na ingestão do álcool, né? Cuidado com as estradas de acesso às praias. E segunda-feira nós estaremos aqui de volta com o Fernando e com o Maguinho. Um abraço e até segunda.